E aí galera, tudo bem com vocês? Sei que não, né? Mas vamos fazer aí mais um giro de notícias para falar um pouco sobre o que tem acontecido nas últimas horas aí nos bastidores do Cruzeiro. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para manifestar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Com a derrota por 1-0 sobre o Vasco nessa segunda-feira, né, que a gente já comentou bastante nas lives pós-jogo ontem, o Cruzeiro se encontra aí com mais de 90% de chance de rebaixamento. A situação ela é muito desesperadora, ainda existe, né, alguma esperança do Cruzeiro se salvar, mas as contas não são muito simples. A nossa briga direta é realmente contra o Ceará, que tem 2 pontos a mais que a gente e vantagem no critério de desempate, ou seja, o Cruzeiro com 36 pontos precisa ultrapassar a pontuação do Ceará com 38, qualquer empate em pontos dá bom para eles. Eu acho que o Cruzeiro precisa no momento chegar vivo para a última rodada contra o Palmeiras. E sim, a gente vai precisar torcer muito para uma vitória do Corinthians, mesmo sabendo que é muito difícil o Cruzeiro ganhar em Porto Alegre do Grêmio. Basicamente, se o Ceará somar 4 pontos nos 2 jogos, a gente já está rebaixado, mesmo que a gente faça 6 pontos. Então acho que a nossa maior chance é realmente torcer para que o Ceará perca as duas, o que não é muito provável, até porque o Ceará tem esse jogo em casa contra o Corinthians, que ganhou uma das últimas 14 partidas fora de casa, e depois o Ceará pega um Botafogo provavelmente já despreocupado, né, porque está salvo da queda e possivelmente já entra na última rodada garantido na Sul-Americana. Então o trem está realmente muito feio para a gente, o rebaixamento ele é iminente, e agora a gente se apega a coisas como mística, história, sorte, oração, milagre, seja lá o que for, porque realmente olhando para o campo e olhando para a campanha que cada time fez, o Cruzeiro está muito perto de ir pela primeira vez para a segunda divisão. O novo técnico Adilson Batista, que fez sua estreia nesse jogo contra o Vasco, adotou uma linha até otimista, né, na coletiva após a partida, dizendo que pelo que ele viu do segundo tempo do jogo, ele acredita que ainda é possível o Cruzeiro conseguir essa reação, que o time mostrou luta, tentou, teve chance, mas acabou não sendo feliz na finalização. Estranho seria se o Adilson falasse algo diferente disso, né? Um comandante realmente não pode entregar os pontos enquanto houver alguma hipótese de salvação. Se tiver 1%, ele tem que acreditar nisso. Já com relação à polêmica do Thiago Neves, o Adilson preferiu não entrar no mérito, só falou que espera que todos os jogadores que estejam no elenco tenham respeito pelo Cruzeiro, sejam profissionais, mostrem carinho pelo clube, que é isso que a torcida espera. E basicamente é para isso que o Adilson voltou. Ele voltou porque é um cara muito identificado, que a gente sabe que vai fazer tudo que ele puder para ajudar o Cruzeiro, mas convenhamos que ele não é um treinador que tinha trabalhos nos últimos anos que justificassem esse retorno. É mais uma questão histórica, a tentativa de um milagre, algo que o Inter fez há 3 anos atrás, contratando o Lisca também, e não funcionou. Torcedores de vários clubes brasileiros subiram a hashtag aí nas redes sociais, parece que pegou até Trend Topics mundial lá do Twitter, e a hashtag entrega Corinthians, né, pedindo para que o time paulista entregue o jogo para o Ceará na quarta-feira, assim facilitando a permanência do Vozão na Série A e, consequentemente, rebaixando o Cruzeiro para B. Essa mobilização mostra um pouco quanto o Cruzeiro é um clube grande no Brasil todo, embora muita gente não tenha percebido isso, inclusive dentro da própria diretoria, mas deixa claro também como o nosso clube se cercou de tanta gente controversa nos últimos anos, que o Cruzeiro acabou ganhando uma imagem de clube antipático. E, gente, não entra nessa onda de que é inveja dos outros clubes, a questão não é essa. Para mim, o que mais motiva os torcedores de outros clubes a querer ver o Cruzeiro por baixo é que se a gente fizer aqui uma pesquisa rápida nos últimos anos, a gente teve aí Itair Machado, antes disso, né, a gente teve Mano Menezes como técnico, um camarada que também conversa muita borracha, o próprio Thiago Neves, né, e o Zezé Perrella de volta, que é uma figura asquerosa que foi e voltou agora para o clube. Quer dizer, tem outros nomes também que eu não estou lembrando agora, mas são muitas pessoas que têm essa coisa de querer provocar os outros, falar mal de outros times, fazer graça, muito mais até do que fazer um bom trabalho e se preocupar com o próprio clube. E eu acho que esses personagens falastrões são os maiores responsáveis por ter criado esse certo ranço, né, que outros clubes aí parece que tem do Cruzeiro nesse momento. Todo time tem uma parcela de torcedores insuportáveis, né? Alguns podem até me colocar nessa aí, não tô nem aí para isso, mas todo clube tem os torcedores chatos que ficam provocando, enchendo o saco, fazendo graça em rede social,
conversando fiado. Ontem, pelo menos na live, puta que pariu, tinha mais atleticano do que cruzeirense vendo. Mas eu não acho que a antipatia de outras torcidas sejam criadas por torcedores do Cruzeiro. É pela gestão mesmo. E quando vem essas matérias com tudo que aconteceu de errado, com os caras roubando o clube, cometendo todo tipo de bandalheira possível, a gente olha e se fosse outro clube, a gente também estaria torcendo para ele cair. Eu acredito que na vida existem momentos que a gente tem que simplesmente aguentar a porrada e trabalhar calado, sabe? Fazendo assim uma analogia a uma luta, por exemplo, é a hora que você tem que fechar a guarda, tomar as bordoadas mesmo, segurar a onda e se preparar para a hora que você puder contra-atacar. Não é hora de ficar batendo boca em rede social, achando que a gente tem que defender a honra do Cruzeiro, de jogador, de dirigente. Não, gente. Os caras fizeram tudo de errado. O Cruzeiro, infelizmente, merece o rebaixamento. A torcida não merece, mas se você parar para pensar também, você acha que a torcida do Vasco merecia o rebaixamento quando caiu? A torcida do Botafogo, do Palmeiras, a torcida de todo time que foi rebaixado merecia cair? Não, não merecia. Mas quando a gente fala este clube merece cair, é pelo trabalho que foi feito pelos profissionais que ali estão, sejam eles de diretoria, seja atletas, comissão técnica. Esse grupo que o Cruzeiro reuniu, infelizmente, merece sim esse rebaixamento. Quem vai sofrer somos nós, mas a verdade é essa. Todos os rivais vão querer tripudiar e tirar uma casquinha. Isso é uma coisa natural, né, do ser humano mesmo, querer dar uma zoada em quem está por baixo. O nosso papel é simplesmente focar no nosso trabalho, no nosso clube. Cobrar que sejam feitas mudanças na forma de gestão, cobrar que tenhamos profissionais mais dedicados ao clube, cobrar que finalmente o clube comece a usar a categoria de base, que é uma coisa que só fica no discurso e nada acontece. E nesse aspecto, sim, eu acho que nossa torcida tem culpa e vai ter que mudar a postura a partir de agora. Acabou esse negócio de impaciência com jogador jovem, de vaiar jogador no primeiro jogo. Acabou esse negócio de pedir contratação toda hora. Acabou o negócio de grife. As vacas agora estão magrinhas e quem tiver aqui vai ter que ser apoiado. Obviamente eu não estou falando de elenco de vagabundo. Eu estou falando de jogadores jovens que queiram vencer na vida e que queiram ajudar o clube. Esses jogadores existem, tem muita gente que daria a vida para ter uma chance de jogar no Cruzeiro. E agora é time de moleque com algumas referências e operários. É fazer o Cruzeiro voltar para a primeira divisão. E assim, se a gente quiser olhar para um exemplo de um time que caiu e conseguiu se reerguer muito bem, é só olhar para o River Plate. É um time que foi para a Série B e voltou muito maior do que era antes disso. Na minha opinião, é a hora da gente focar nos nossos problemas, em resolvê-los, em voltar a ser um clube respeitado no Brasil todo, mas parece que não é muito a linha de pensamento do senhor Zezé Perrella, né? Ontem, antes e depois do jogo contra o Vasco, ele resolveu abrir o verbo, né? Metralhadora giratória, botando culpa em todo mundo, reclamando de todo mundo, xingando todo mundo, conversando borracha pra caramba. O Thiago Neves foi um que recebeu mais críticas duras por parte aí do gestor de futebol do clube, que falou inclusive que o Thiago Neves vai ser multado, que ele tá afastado, não faz mais parte dos planos. Algo que ele já tinha falado anteriormente, né, naquele vídeo que foi divulgado nas redes sociais do clube. O Thiago inicialmente se defendeu através de sua rede social, né, parece que postou lá no Instagram que estava sendo exposto pela diretoria. A piada foi que o Thiago disse que sempre vestiu a camisa do Cruzeiro com muito afinco, né, um morto em campo igual ele falar que sempre teve muito afinco e determinação com a camisa do Cruzeiro foi sacanagem. Mas pouco depois o Thiago desativou as redes sociais, parece que tanto o Instagram quanto o Twitter provavelmente estava recebendo uma chuva de palavras elogiosas por parte do torcedor. O empresário do Thiago Neves, né, o Leandro Lima, foi outro que adotou um pouco essa postura também, falou que a diretoria do Cruzeiro está tentando jogar toda a responsabilidade no Thiago por uma gestão mal feita durante o ano. Convenhamos que isso não é mentira, a diretoria está de fato sim desviando o foco para o Thiago Neves, mas isso obviamente não apaga toda a culpa gigante que o Thiago Neves também tem por tudo que fez esse ano dentro de campo, ou melhor, por tudo que ele não fez dentro de campo e por tudo que ele criou com os demais paneleiros ali dentro também. Então, sinceramente, eu acho que eu não tenho nem energia para continuar falando de Thiago Neves aqui, só que eu acho que o Zezé Perrella agora querer conversar fiado, botar a culpa no Thiago Neves, né, esse comportamento populista, não vai ajudar em nada. É hora das partes parar com esse negócio de se alfinetar, de trocar farpas, sentar, acertar uma rescisão de contrato. O Cruzeiro tem algo a pagar o Thiago Neves pelos últimos meses, que está com salário atrasado, é quitar isso daí, tentar acabar com esse último ano de contrato, né, porque o Thiago tem contrato válido para 2020,
É resolver essa questão. Thiago Neves segue o rumo dele, o Cruzeiro segue o rumo dele, seja na Série A ou na Série B, e todo mundo fica feliz. Foi um casamento que começou muito bem lá em 2017, aquela ótima temporada que o Thiago fez e a gente conquistou o título, né, de Copa do Brasil. 2018 o Thiago já caiu muito de rendimento, mas manteve alguns brilharecos ali, fez gol em alguns jogos decisivos, e o 2019 foi um desastre, a relação azedou de todas as formas possíveis. Então agora, gente, é parar de falar, de repercutir, de tentar criar mais casos sobre isso e simplesmente sentar como adultos, como profissionais e resolver o negócio. Em outro momento, o Zezé Perrella falou que os salários atrasados não fazem falta para os jogadores porque eles recebem muito bem. Eu entendo o que o Zezé Perrella fala, mas ele, enquanto gestor de futebol, não tem o direito de falar isso. Por quê? Quando o empregador está com o salário atrasado, tudo que ele falar, ele já está errado. E quanto mais ele falar, mais errado ele fica. O clube errou muito feio quando montou um elenco caro sem ter dinheiro para pagar. A grande verdade é essa, o Cruzeiro não tinha condição de arcar com um elenco tão caro e mesmo assim saiu contratando, saiu gastando, fez um monte de absurdo e a conta tá aí. E essa é mais uma das situações em que eu acho que é hora de se trabalhar calado. Você tem que buscar os recursos para quitar esse negócio, tentar acertar rescisões contratuais agora no fim da temporada, minimizar, né, o tamanho do rombo, o tamanho do prejuízo ao máximo, não ficar criando mais arestas, mais desgastes. Todo mundo sabe que os atletas são culpados, sim, por muito do que aconteceu dentro de campo, mas a diretoria não tem o direito de tirar o corpo fora. Quem também foi alvejado aí pelo Zezé Perrella foi o Mano Menezes, né, ex-treinador do clube, em que o Perrella atribuiu ao Mano Menezes a maior responsabilidade pela situação complicada do Cruzeiro e por esse provável rebaixamento, citando, entre outras coisas, que o Mano priorizava a Copa do Brasil e Libertadores e poupava o time nas primeiras rodadas do Campeonato Nacional. O Cruzeiro não está sendo rebaixado porque poupou o time. O Cruzeiro está sendo rebaixado porque montou um time ruim. É só parar para pensar a seguinte questão: quem são os jogadores que são poupados às vésperas de jogos decisivos? Os titulares, certo? Beleza. Qual era o time titular do Cruzeiro na cabeça do Mano Menezes, quando ele montou o time lá? O time basicamente era Fábio, Dedé e Léo na zaga, Egídio e Edilson nas laterais. No meio-campo, Henrique, Ariel Cabral. Aí tinha uma dúvida no meio-campo se era Rodriguinho ou Thiago Neves. Meia-direita, Robinho. Meia-esquerda, Pedro Rocha. No ataque, o Fred. Vocês prestaram atenção nesses nomes que eu falei? Eles são, sim, muito responsáveis pelo rebaixamento. Não são os reservas, são eles, os titulares. O Fábio, ok, o Fábio fez um campeonato ok, na minha opinião, inclusive, falhou no gol ontem, mas não vamos entrar muito no mérito. Edilson, mal. Egídio, mal. Dedé, jogando mal, muitos problemas físicos e toda a decepção de sarrada no ar. Léo, um campeonato ruim no primeiro turno, depois lesão, muito comprometimento, mas um campeonato brasileiro horroroso. Henrique, mal. Ariel Cabral, péssimo dos péssimos. Robinho, ridículo, um campeonato, acho que o pior campeonato da vida do Robinho. Thiago Neves, horroroso. Rodriguinho, começou bem o ano e logo sumiu por problemas físicos, aí, cirurgias, enfim, mal jogou no Brasileiro. Pedro Rocha, uma imensa decepção. E o Fred, começou bem o ano, bom campeonato mineiro, entrosamento ali dele com o Rodriguinho, né? Aquela primeira fase de Libertadores também. Depois acabou, não fez mais gol, morreu. Então, gente, o problema não são, sei lá, os 5 jogos em que o Cruzeiro poupou os jogadores titulares e botou jovens, botou reservas. Até porque o Cruzeiro conseguiu, por exemplo, um empate contra o Bahia lá em Salvador por 0-0, que a gente poderia ter vencido até, jogando com um time inteiramente reserva. E se a gente fosse com o titular, provavelmente a gente perdia. Sabe por quê? A gente não conseguiu ganhar do Bahia com os titulares. A gente não ganhou do CSA, a gente não ganhou do Avaí, a gente não ganhou da Chapecoense. E esses confrontos foram com o time titular. O problema não foram os poucos jogos que atuamos com os reservas. Foram os mais de 30 jogos que atuamos com os titulares e no final das contas a gente só ganhou 7. Portanto, o senhor Mano Menezes tem sim muita culpa porque montou um elenco ruim, cheio de jogadores velhos, não utilizou a base aí por praticamente 3 anos seguidos, o que fez gerações de jogadores que poderiam hoje estar sendo protagonistas terem simplesmente se perdido, desapareceram no mundo. Jogadores têm muita culpa, especialmente pelo episódio na época de Rogério Ceni, né? Tudo aquilo que aconteceu e eles não se posicionaram fortemente, porque aí tem um detalhe, né? Uma panelinha ali foi lá e derrubou o Rogério. Se os outros não concordassem com isso, como aparentemente não concordaram,
Por que não bateram de frente? Por que aceitaram tudo calados? E aí a gente tem que fazer até uma menção ao senhor Henrique, ao senhor Léo, ao senhor Fábio. O Dedé aparentemente se bandeou, né? Se juntou com os paneleiros. Mas esses caras que têm uma liderança histórica dentro do Cruzeiro não se posicionaram no momento devido. Então eles também merecem uma cobrança sim. Não vou dizer que tem que sair todo mundo, acho que a coisa não funciona assim. Alguns atletas podem ficar para o ano que vem porque vão entregar alguma coisa e vão se dedicar ao Cruzeiro. Mas todo mundo merece crítica. Não tem sequer um elemento que vestiu a camisa do Cruzeiro nesse ano todo que a gente não possa falar nada, porque todo mundo fez merda. A culpa dos jogadores todo mundo sabe que é, das comissões técnicas que passaram fizeram um trabalho ruim também. Agora, com relação à diretoria, né, acho que é inadmissível que o Wagner Pires siga como presidente do Cruzeiro, mesmo como rainha da Inglaterra, não pode continuar, tem que sumir. E o senhor Zezé Perrella, que agora resolveu abrir a metralhadora giratória como se ele não tivesse culpa de nada, só vale uma lembrança, foi ele que não mandou o Abel Braga embora antes. E quantas vezes a gente falou, o Cruzeiro está cada vez pior, a cada jogo o Cruzeiro está pior, o time está mais mal treinado, a coisa não funciona, o Cruzeiro não ganha de ninguém, só empata. E o que o Perrella falava? Não vou mandar técnico embora faltando 10 jogos, não vou mandar embora faltando 8, não vou mandar embora faltando 6, não vou mandar embora faltando 4. Mandou embora faltando 3 na última semana, quando não havia mais tempo hábil para o novo treinador sequer treinar o time. Então, assim como o senhor Zezé Perrella foi omisso enquanto presidente do conselho, foi omisso enquanto gestor de futebol, sim, tem que assumir a responsabilidade dos erros dele, sim, e o próprio afastamento do Thiago Neves, né? O Thiago Neves está afastado, faltando 5 dias para acabar a temporada. Realmente fez uma puta diferença. Mas se tem uma coisa muito boa que o Zezé Perrella gerou nessa segunda-feira, foi um comentário que fizeram lá no Twitter chamando ele de mãe do Stifler, né? Não sei se vocês lembram, talvez alguns sejam muito jovens, mas o Stifler era um personagem do American Pie e a mãe dele é uma atriz que tem a cara toda cheia de plástica, né? E assim, isso foi a melhor coisa dos últimos dias envolvendo o Cruzeiro, envolvendo o senhor Zezé Perrella. Foi inclusive o ponto alto do retorno dele ao futebol, essa cara cheia de, vai estar cheia de gordura, trem feio pra porra. Pra fechar, eu confesso a vocês que eu não acredito mais na salvação do Cruzeiro, mas eu sigo torcendo por ela, né? Aquele esquema de que enquanto tiver 1% de chance, tem que ter 90% de fé, blá 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 blá. A questão é, a esperança é a última que morre, mas até ela morre um dia. A nossa tá por um fio e aí vamos ter que torcer para que os outros ajudem. Se o Corinthians ganhar esse jogo aí quarta-feira vai ser muito bom, né? Porque a gente chega na quinta com uma esperança renovada de que pelo menos um empate nos mantenha vivos. E agora eu acho que a questão é realmente tentar chegar vivo na última rodada contra o Palmeiras, porque a possibilidade da gente ser rebaixado já na quinta-feira ela é muito grande. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!